Gravada nos cabriocáticos estúdios da Unigram, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, o estado em que a bebida é patrimônio imaterial da humanidade. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Aqui é Fabrício Brown e eu já gastei todo o meu 13º. E aqui é Vinícius de Almeida e é melhor dizer amor acabou a cerveja do que chorar cerveja acabou o amor. Eu não entendi as frases do Vinícius. Eu entendi, eu achei legal. Eu sou o professor Fernando Machado, céus e terras passarão, mas tua palavra não passará. E agora eu que não entendi. Você tinha que ter falado isso cantando. É verdade, né? Você não entendeu porque você é agnóstico, né? Você teria entendido, né? É só ir no mosteiro das Irmãs Clarissas, 6 da manhã na missa, você vai entender. Beleza, pessoal, vamos começar aqui o nosso programa agradecendo a todos por estar sempre acompanhando, sempre fazendo as indicações, curtindo a gente lá nas redes sociais. Muito obrigado também pelas sugestões, pelas orientações que vocês estão passando, que a gente vai aperfeiçoando mais e mais aqui o nosso podcast. E agora o nosso podcast agora tem uma caneca personalizada, edição limitadíssima. Você encontra nas melhores lojas dos irmãos, como é que é mesmo? No Mercado Dois Irmãos. Isso, nas melhores lojas da rede regional Mercado Dois Irmãos. Isso que a gente pediu para ensaiar, mas tá bom, né? Isso que era para ele fazer. Se a propaganda é assim, nem imagina. Esse é o melhor marketing possível é aqui no podcast, né? Daí o Paulo vai transmitir lá para o pessoal da publicidade como não fazer publicidade. Ele vai mostrar exemplos de como não fazer publicidade. É publicidade antes e depois, né? Você vai... Irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós agradecemos a todos pelo carinho, a todos por nos acompanharem e fica aqui mais uma vez o convite para que você nos siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, para que você nos acompanhe pelo Spotify, pelas outras mídias sociais e também lembrando que nós estamos lá no YouTube e agora no YouTube nós temos os episódios na íntegra, né? Com som e imagem, né? Então fica ainda mais divertido, mais dinâmico para você nos acompanhar lá pelo YouTube, né? É só colocar lá no YouTube Direito do Mato, você pesquisa e você vai achar ali o Direito do Mato, porque só existe esse, né? E nos siga lá no YouTube, clique no sininho lá, porque nós estamos com poucos seguidores, né? Precisamos de mais alguns, né? Então fica o nosso apelo para que você tenha misericórdia e nos siga lá no YouTube. Esse é mais um programa, o Giro de Notícias, né? O Giro de Notícias é um programa que tem como objetivo trazer as notícias mais relevantes da última semana para que nós possamos fazer aqui comentários jurídicos interdisciplinares de acordo com as diretrizes do MEC. Professor Fabrício, qual é a primeira notícia que você separou para nós? Bom, vou ler a notícia que o Fernando separou para nós, né? Loja indenizará por impor meta de peso à trabalhadora. Uma loja terá que indenizar uma trabalhadora em R$50 mil a título de dano moral, além de retificar a CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, da empregada para o pagamento das verbas trabalhistas. Para o magistrado, vulgo juiz, a trabalhadora foi submetida a violência psicológica extrema com a finalidade de desestabilizada emocional e profissionalmente. O julgador salientou que a conduta do sócio da loja colocava em xeque o amor próprio da mulher ao repugnar seu próprio corpo para atender ao padrão estético do sócio da empresa. O empregado não é um cidadão de segunda categoria, cuja dignidade tem a menor importância. Impõe-se respeito à pessoa humana, afirmou o magistrado em sua decisão. Rapaz, gostei dessa última parte, hein? O empregado não é um cidadão de segunda categoria, cuja dignidade... Isso é um trecho da sentença, né? Esse é um trecho da sentença que o juiz considerou. Tá e essa trabalhadora, ela tem todo o meu apoio, porque eu sei como é difícil o que ela passou, né? Então, somos todos trabalhadora. Porque a nossa vida, né, Fernando, se resume em duas coisas, né? Tentar emagrecer e pagar boleto. Então é isso que a gente faz durante a nossa existência. Bom, para a gente começar a fazer essa análise de como é que a gente pode interpretar esse caso, vamos partir pelo primeiro passo, que é a definição do contrato de trabalho e relação de emprego.
Só que lembrando que são duas coisas diferentes, tá, pessoal? Ambos você vai encontrar dentro da CLT. Quando a gente vai falar de relação de emprego, você vai fazer uma interpretação do artigo 2º e 3º. Agora, quando você vai falar de contrato de trabalho, você vai lá no artigo 443. Vai lá na CLT. Na CLT, por aí, que tu encontra lá. Por quê, pessoal? Relação de emprego, ele, segundo assim a doutrina majoritária, ele precisa ter 4 requisitos para ser configurado, que é a pessoalidade, né? Ele tem aquela subdivisão, a onerosidade, não eventualidade e subordinação. Essa é a configuração desse vínculo jurídico, que é formalizado, instrumentalizado a partir de um contrato de trabalho, que aí a CLT vai falar, ó, pode ser tácito, pode ser expresso, pode ser prazo indeterminado, pode ser prazo determinado, blá, 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 blá. Então, para a gente começar isso, a gente não pode esquecer essa diferenciação, relação de emprego e contrato de trabalho, e que também tudo isso se inicia a partir do momento que fica configurado isso. Pela leitura da notícia, é óbvio, né? O cara, o sócio da própria empresa, já usava esse poder de direção que ele tem justamente para abusar em relação a essa empregada. Aliás, falando desse poder, o que mais a gente pode extrair disso, professor Fernando? Bom, aqui um conceito interessante que nós temos que trabalhar é o chamado poder diretivo do empregador. Por quê? Empregado e empregador possuem uma relação. O empregado, ele vende a sua força de trabalho para o empregador, né, numa noção aqui quase que capitalista, sociológica do capital, né? Um empregado, ele vende a sua força de trabalho para o empregador remunera o empregado e ele tem o poder diretivo sobre a atuação do empregado na execução do seu contrato de trabalho. Então, aqui nós poderíamos analisar, e é um ponto que foi considerado também pelo julgador, é que a função realizada pela empregada não tinha nenhuma relação com a necessidade de manutenção, por exemplo, do peso. O que é que nós entendemos dessa questão? É que em algumas situações o empregador ele pode estabelecer alguma política dentro da empresa que seja ali alinhada com ou o tipo de atividade ou com alguns outros fatores importantes para o contrato de trabalho. Exemplo. Que seria como assim? Poderíamos colocar aqui exemplos. Se a trabalhadora ela exerce alguma função vinculada à questão de emagrecimento, alguma função relacionada eventualmente a uma academia, alguma situação em que há necessidade que o empregado mantenha determinados padrões. Poderia ser justificado. Exemplo, eu sou professor aqui da Unigran e eu passo a manter uma conduta que seja incompatível com a dignidade da minha profissão. Começo ali a postar fotos sensuais do meu corpo, né? O que todos esperamos que não aconteça, né? Por favor, não faça isso. Exato, né? Pro bem da humanidade. Exato, né? Começo ali a postar fotos com consumo exagerado de bebidas alcoólicas, o consumo de drogas ilícitas, né? Aquelas substâncias do Satanás, e começo a publicar. Isso, sem dúvida, tem impacto no meu contrato de trabalho. Então, nesse modo, o poder diretivo do empregador ele poderia ter alguma relação com a conduta do empregado. Mas se tiver com um crachá da firma... Exatamente, pior, né? Fazendo carreira com o crachá da firma, pior ainda. O Vinícius ele demonstrou uma intimidade com o assunto que é preocupante, né? Muito Scarface. Perfeito. Então, assim, nesse caso, considerou a decisão que não há nenhuma vinculação. Então, não haveria nenhum motivo, nesse caso, para que a empregada tivesse ali, para que fosse realizado um controle do seu peso. E temos um agravante, né? Nesse caso, a empregada ela recebia ali cerca de um salário mínimo e ela tinha um bônus de R$200 vinculado ao emagrecimento. Então, ela deveria ali emagrecendo um determinado... O sócio o empregador estabelecia algumas metas, se ela não cumprisse, ela não receberia esse bônus de R$200, né? Mas isso é uma sugestão para o nosso empregador, hein? Que quem sabe assim emagrecia mais rápido. Pode ser. Poderia ser uma... Poderia ser motivado dessa forma. Ela corda no pescoço. Não estou falando ser demitido sem engordar, mas se emagrecer, ser premiado economicamente. Aí é uma boa.
Uma coisa interessante que tem que falar é que essa questão do poder diretivo, que decorre da subordinação do contrato de trabalho, da relação de emprego, é extremamente importante. Porque se o empregador não tem essa possibilidade de dirigir, né, o trabalho do empregado, ele não tem como manter o controle sobre seus subordinados, sobre seus funcionários. A questão, justamente, seu próprio negócio. A questão é quando extrapola justamente o limite do razoável, daquilo que se dispõe, não é? Tanto que o empregador pode fazer controle na conduta dos empregados. Por exemplo, uma empresa que trabalha com a manipulação de pedras preciosas para a fabricação de joias e etc. É comum que ela faça a revista na entrada e na saída dos empregados, né, para evitar que furtem essas pedras, metais preciosos e tudo mais. Mas ele não pode fazer isso de forma discriminatória. Ele tem que fazer em todos os empregados e não escolher um. Está desconfiado de um empregado, vai lá e faz. Não, tem que ser uma prática em todos os empregados para evitar isso. Usar ele como exemplo, uma espécie de revista vejatória. Aqui em Dourados mesmo tem uma loja que as funcionárias, antes aí, elas abrem a bolsa para ver se não estão levando nada de joia tal, e etc. Mas todos os funcionários fazem isso. Até os que não trabalham na venda tal, para que não haja uma discriminação. Uma dúvida, uma questão também que às vezes surge é o seguinte: o empregador pode impedir o empregado de utilizar o celular pessoal ao longo do contrato de trabalho? Essa é uma dúvida que às vezes surge. Então, ele pode pedir para que o empregado não utilize o celular ao longo do seu horário de trabalho? Claro que ele pode. Por quê? Porque durante a execução do seu contrato de trabalho, o empregado ele deve se dedicar à sua atividade profissional. E como o celular ele pode representar uma distração ao empregado, então o empregado ele pode impedir durante a execução do contrato de trabalho. Agora, o empregado pode proibir o funcionário de utilizar o celular durante o horário de descanso, por exemplo, ou durante o intervalo entre a jornada. Aí já seria uma situação de violação desse limite, né? Aí não haveria ali porque durante o intervalo do empregado ele ser impedido de utilizar o celular, mas durante a execução é sim permitido, está dentro dos objetivos do poder diretivo. Eu acho que a gente pode até falar que isso seria até, o direito do trabalho leva tão a sério isso, que ele até meio que transformou na aplicação de um princípio, que seria o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, né? Não pode alterar as cláusulas do contrato de forma unilateral e ainda que representa violação ao empregado, como por exemplo esse tipo de situação, submeter a uma situação fora do que foi contratado e ainda que causa lesão a essa empregada. O contrato de trabalho nunca pode ser alterado para prejudicar o empregado. Você pode modificar sempre para beneficiar, mas nunca para prejudicar. E aí, nesse caso, então, a gente teve uma empregada que teve as cláusulas do seu contrato modificado, foi submetida a uma situação que lhe causou dano. E aproveitando, vamos explorar um pouco mais essa ideia do dano. Nesse caso aqui, que tipo de dano a gente consegue observar? É o dano moral. Justamente na fundamentação aqui, o juiz deixa claro, né? Foi com a finalidade de desestabilizada emocional e profissionalmente, né, fazendo com que a mulher repugnasse o seu próprio corpo para atender os padrões externos. Então, você cria um abalo psicológico na pessoa, que ela não se sente bem consigo mesmo, e essa preocupação, essa angústia constante com o peso, né, com a estética, de forma a prejudicar a conduta da vida, porque a pessoa, para manter o peso, às vezes, ela tem que abrir mão de várias coisas, a gente sabe muito bem disso, né? Você não pode consumir determinados alimentos, bebidas e etc., fazer atividade física, tudo aquilo que a gente não pode consumir aquilo que gosta e tem que fazer aquilo que não gosta. Por exemplo, basicamente isso, né? Ontem, o dia todo, eu fui bem, cortei o carboidrato, fiz uma caminhada de manhã e à noite eu comi um pedaço de bolo de aniversário que tinha sobrado, né? Aí eu joguei tudo fora, o serviço do dia inteiro, né? Mas faz parte da vida, né? Não, eu ontem, para poder jantar, eu fui caminhar 5 km também, né? Mas daí, como eu tinha caminhado 5 km, então eu posso jantar, tomar cerveja e tudo. Então, essa é a finalidade do exercício. Aquele meme, né? Nós malha é para comer. Então, é para isso que a gente faz as coisas. Agora, aqui é o dano moral mesmo. Então, o dano moral,
hoje tipificado na CLT, né? A CLT tem um artigo, um capítulo do dano extra patrimonial que classifica ali as formas de dano extra patrimonial que podem ser sofridos tanto pelo empregador quanto pelo empregado, né? Mas antes de estar na CLT mesmo, ele já era passível de indenização, porque o contrato de trabalho nada mais é do que um tipo de contrato do direito privado e que usa as cláusulas gerais do direito privado que estão no Código Civil. Então, o Código Civil trata o dano moral como uma conduta ilícita, lá no artigo 186 do Código Civil, e tem as formas de reparação, e prevê as suas formas de reparação. O interessante agora, fazer dentro da CLT, ela foi feliz e infeliz na reforma trabalhista, onde tipificou, deixou bem claro, a infelicidade foi na tentar limitar uma quantificação. Mas aqui realmente extrapola a questão da direção do empregador ao exigir isso, porque não há questão de engordar ou não, o controle do peso, e pelo que se vê era uma meta bastante rigorosa, né? Eu seria demitido ainda no contrato de experiência. Eu não teria recebido nenhum desse bônus. Não, eu no contrato de experiência já teria ganhado as contas, né? Não ia ter conseguido me efetivar nesse serviço. Então, mas extrapola mesmo, porque você transforma, deixa o trabalho praticamente que insuportável, né? Poderíamos colocar aqui uma outra situação. Uma prática tem sido comum ali, lojas de departamentos, do varejo, que fazem ali aqueles vídeos com os funcionários dançando ali na loja. Isso aí poderia ser considerado como dano moral? Eu acho que isso é tudo ideia de gerente, né? Que quer mostrar serviço para a direção e tudo fazendo aquilo. Se há um constrangimento, eu acho que do empregador, obrigando a fazer aquelas dancinhas ridículas e etc. e tal, né, nesse caso, porque você está expondo a imagem da pessoa nas redes sociais, né? Vinculada à empresa. Com a finalidade de lucro, né? De lucro, tudo. E eu acredito até que se há uma obrigação nesse sentido e tal, eu acredito que pode sim caracterizar o dano moral. Agora, se é voluntário, se o gerente chega, quem quer participar aqui dessa campanha e tal, as pessoas aderem voluntariamente, eu acredito que não. Aí não, porque o empregado quis fazer. E tem gente que gosta, né, de fazer palhaçada em rede social e faz até de graça mesmo, sem estar sendo pago por isso. Tem gente que faz podcast, fica falando as coisas de graça e tá feliz. E tá feliz com isso. Então, tem doido para tudo, né? E o pessoal gosta de se aparecer. Mas, Fernando, você separou uma outra notícia bastante atual também e triste nesse sentido, né? Triste porque nós já falamos na semana passada sobre esse assunto, ou na outra semana, não me recordo agora. Mais de uma vez sobre esse assunto. Já falamos mais de uma vez sobre o assunto e mais uma vez o assunto vem à tona. E o pior, né? Vem de uma casa de leis, né? Ou seja, vem de onde, em tese, nós teríamos que ter o exemplo dos nossos mandatários populares, né? Então vamos para a notícia. A deputada estadual Isa Pena, do PSOL, registra na tarde de hoje um boletim de ocorrência por assédio sexual na tarde de hoje, que eu digo seria no dia da notícia, né? E uma denúncia formal por quebra de decoro contra o deputado estadual Fernando Cury, do Cidadania. Na noite de ontem, durante a sessão da ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Cury se aproximou por trás da deputada, colocou e manteve as mãos na sua cintura, na altura dos seios. Na cintura ou na altura dos seios? Eu copiei. Eu acho que é da cintura para a altura do seio. Eu acredito que tem um movimento aqui, né? Ou traduzindo, ele deu uma encoxada. Segundo o direito penal, foi um abraço lascivo, né? Então foi ali um abraço que não foi um abraço de amigos, né? Foi um abraço por trás. Exato, né? Foi. Se olhar o vídeo, né, dá bem para ver. Agora, ridículo, o que me impressiona esse deputado aqui, Fernando Cury, se no ambiente público de trabalho, com várias pessoas presenciando, sendo transmitido ao vivo pela internet e sendo gravado, ele faz isso, imagina em outros ambientes.
Na hora eu pensei isso. Se o cara faz isso nesse ambiente, o que ele não faz em outros locais? Pois é, eu estava vendo também um pouco mais sobre a continuação dessa notícia. Parece que teve um outro deputado que tentou defender a atitude do Fernando Cury e também foi bem infeliz na sua fala. O trau do burro, ele raleia, mas não acaba. Isso aí Essa conduta é muito comum. A tentativa de defesa, né? Sobretudo quando se refere a algumas classes, né? Então, no caso dos homens, elas acabam tentando justificar como se não fosse nada, né? É aquela história do não, mas ele bebeu, ele não sabia o que estava fazendo, é por isso foi só uma brincadeira, né? Ele só estava brincando, algo nesse sentido, né? Que na verdade é uma tentativa quase que cultural de defesa de algumas condutas que são inadmissíveis, né? Pois é, pessoal. Então, mais uma vez, infelizmente, a gente está trazendo esse tipo de notícia em relação a essa temática aqui no nosso podcast. E como o Fernando comentou, para piorar, na Casa de Representantes do Povo. No caso, é de São Paulo, né? Esse aqui. Assembleia Legislativa de São do Paulo. Estado de São Paulo. Então, fica atento aí nas próximas eleições. Mas, para a gente começar a desmembrar melhor essa notícia, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu aqui, que é a que a gente chama de quebra de decoro. O que é isso? Primeiro, o decoro parlamentar, na verdade, o decoro como um todo é uma espécie de condutas éticas que você tem que ter em um determinado ambiente. Você pode falar, tem um decoro que eu tenho que respeitar dentro da universidade. Dentro da sala de aula, local de trabalho. Aí, especificamente em relação aos políticos, no caso do legislativo, ao decoro parlamentar. Existe uma série de condutas éticas que os parlamentares eles devem adotar. Quando eles descumprem com essas condutas, há, portanto, a ideia da quebra do decoro parlamentar. E o interessante é que o que vai estipular isso será tanto a Constituição, e a Constituição ela também joga essa batata quente para o regimento interno dessas assembleias. Então, o texto constitucional ele vai falar quando que, para a Constituição, ocorre a quebra do decoro. Se não me falha a memória, é quando ele abusa das prerrogativas e quando ele recebe vantagens indevidas. E a Constituição fala, além disso, também naquilo que é previsto no regimento interno daquela casa. Só que assim, mesmo que ocorra a quebra do decoro parlamentar, a gente não pode falar que o cara vai perder o mandato. Não é automático. Para que ocorra a penalização desse cara aí, há a necessidade de um juízo político por parte da Assembleia Legislativa para penalizar ou não. Só que isso a gente está falando nas consequências dentro do âmbito parlamentar. A gente também pode analisar as consequências desse ato infeliz desse cara aqui em outras searas. E aí, Fabrício, o que você pode falar sobre isso? O que eu posso falar? Bom, penalmente ele pode ser punido, né? De acordo com foi feita uma denúncia, né? Só fez a denúncia formal por quebra de decoro, mas eu acredito que... Houve o BO. O boletim de ocorrência por assédio. Houve um boletim de ocorrência. Então, aí no caso, é importunação sexual. Seria importunação sexual. Porque são colegas de trabalho e não há questão da hierarquia, então o crime seria de importunação sexual. E eu acho que está provado pelos vídeos ali, etc. A defesa desse deputado vai ter que trabalhar muito para descaracterizar essa importunação sexual, punido criminalmente, e na esfera civil também a possibilidade, né, de reparação de danos morais que a deputada sofreu em virtude dessa conduta, né? Sim, uma humilhação pública, basicamente, né, cara, que ela acabou sofrendo. Aqui ainda parece que houve uma tentativa por parte do deputado de desqualificar a colega deputada, justamente porque ela é defensora de pautas de defesa dos direitos da mulher, defesas sociais, e ela luta contra essa opressão, desigualdade de gênero. Então, parece que houve ali por parte do deputado, segundo relatos da deputada, que depois ela viu ali o deputado rindo com outros deputados próximos, que houve uma tentativa mesmo assintosa de desqualificá-la por conta do exercício do seu mandato. Opa, tô lembrando de um episódio aí passado do podcast que a gente falou algo parecido sobre isso. Aí, se você quiser conferir... Qual que é o episódio? Qualquer um episódio. Acompanha a gente lá no canal no YouTube e também no Spotify. E assista desde o primeiro, né? Porque você não lembra qual é o número, né?
Verdade, daí vocês me avisam depois qual que é, mas tem que assistir desde o primeiro. E sobre decoro também, assiste o primeiro episódio da Flor de Lis, a gente fala sobre decoro. Oh, verdade. Ah, e o episódio tem as melhores músicas, que tem a música da Flor de Lis. Na questão civil, assim, toda essa repercussão do que aconteceu também pode somar para a valoração do dano moral sofrido, porque expôs a conduta dela. Eu gostei da olhada do Vinícius pra câmera, né? Ele Ficou, tá né? Ficou. Tipo Não assim, sei se enquadrou bem, mas ele tá olhando ali. Não, sabe o que vai ser bacana? Se o Paulo, quando eu estivesse fazendo o Instagram, eu fosse... Todo esforço. Quando ele for falar, você joga pra outra câmera, né? Não, pior que agora eu dei ideia também, né? Pô, meu Samanta. Hã? Acabei dando ideia também, se não tivesse. Não, gravou bonitinho, tá tudo certo. A gente vai descobrir depois no futuro. Tá? Mas... Atrapalhei teu raciocínio, desculpa. Não, eu fechei o raciocínio. Você fechou, então? Fechei. Porém, contudo, entretanto, essa questão da quebra de decoro que aconteceu, para ser apurada, vai passar por um tal de conselho de ética, não vai? Não parece que existe, mas as casas legislativas no Brasil, elas possuem um conselho de ética, que é um órgão interno formado por parlamentares que analisam possíveis violações de condutas éticas por parte de deputados ou de senadores. Fica uma coisa meio sujo, falando mal lavado. É algo assim que não parece que no Brasil haja, né? Então, por exemplo, no Senado, até um tempo atrás, quem presidia era o Fernando Collor, né? Ele que presidiu. Então, assim, nós temos aí... Mas isso seria tema para um outro podcast. O ponto aqui importante é, o Conselho de Ética ele já foi acionado por outros deputados e ele vai também analisar a conduta praticada pelo deputado Fernando Cury, né? Então, os membros do Conselho de Ética vão ali instruir uma espécie de um procedimento administrativo, o deputado será ouvido, serão coletadas provas, imagens, tudo aquilo que possa servir para a elucidação dos fatos e, ao final, o Conselho de Ética ele pode definir se haverá uma punição no âmbito do regimento interno da Casa de Leis de São Paulo para essa conduta do deputado Fernando Cury. E esperamos aí que, apurado e verificado que se parece que realmente houve ali uma tentativa de importunação sexual, que haja a punição cabível dentro do que o regimento da Assembleia estipula. Se for pela cassação do mandato, que seria o termo correto falar? Perda do mandato. A perda do mandato? Isso implica alguma coisa dele não poder ser eleito por conta da lei da ficha limpa? Ineligibilidade? Não, a princípio a perda do mandato não, porque não há condenação em improbidade administrativa, não há condenações. A condenação criminal pode interferir. Se ele for condenado por importunação, daí na questão penal sim. Mas só na questão do Conselho de Ética, essa parte a gente não tinha combinado. Aí ele não seria ficha limpa, né? O Fabrício, ultimamente, ele estava fazendo umas perguntas fora do combinado, né? Eu senti esse programa passado. A curiosidade vem na hora e eu não me controlo. Bom, pessoal, mas continuando, a gente tem mais uma terceira notícia aí para brindar vocês. E olha só, a Motorola foi condenada pela terceira vara civil da comarca de Itajubá, em Minas Gerais, a pagar indenização a uma consumidora. O motivo relacionado foi a explosão de um smartphone da marca na bolsa da mulher durante uma viagem de moto. Além de perder o celular, a cliente também teve documentos e outros pertences queimados com um evento ocorrido em 2018. Então, olha só, ela estava andando de moto com o seu celular da marca Motorola e acabou. Gostaram do? O cabum eu gostei. Sonoro. Ficou bom. Ficou bem espontâneo. Tá, mas vamos lá, vamos começar a analisar então um pouco essa notícia. Vamos imaginar, essa consumidora, ela vai querer propor essa ação. O que ela vai precisar demonstrar dentro desse pedido? Bom, aqui primeiro um ponto que eu gostaria de colocar, que houve uma discussão com relação a provas, né? Então, a consumidora, ela adquiriu um celular da marca Motorola, né? Isso aí já seria motivo para dano moral, né? Mas aí aconteceu ainda, você está brincando aqui, nós temos o Paulo e o Vinícius tem celular da Motorola, né? Foi só aqui uma hashtag indireta, brincadeira. Então, ela
ela teve ali uma explosão do aparelho, do seu aparelho celular. Imagina o susto que essa consumidora teve. E ela teve ainda algumas perdas patrimoniais, alguns documentos, além do próprio celular, né? Alguns documentos que estavam ali na sua bolsa no momento desta explosão, né? Inicialmente, ela é considerada consumidora e a Motorola, então, é fornecedora de acordo com o que define o CDC, né? Sendo assim, esta relação é uma relação de consumo e, portanto, ela possui algumas regras próprias processuais dentro do chamado microsistema de direito processual coletivo do consumidor, né? Você gostou dessa? Eu vi que você gostou. Então, uma das principais diferenças que nós temos nesse sentido é a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Por que inversão do ônus da prova? Voltamos lá para as nossas aulas de teoria geral do processo, né? A prova, como regra, ela é pelo CPC, ela cabe a quem alega, né? O ônus da prova cabe a quem alega de acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil. Porém, em algumas situações, pode haver a inversão do ônus da prova, ou seja, quando eu identifico na situação concreta que há ou uma desigualdade ou uma disparidade com relação ao poder probatório entre as partes no processo, é possível a inversão do ônus da prova. Uma delas é nas situações que se refere ao consumidor. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor, ele pressupõe que o consumidor é a parte mais frágil em relação ao fornecedor. Exemplo, o professor Vinícius comprou aqui o seu tablet muito bonito aqui da Samsung. Havendo um litígio entre o professor Vinícius e Samsung, considera-se que o professor Vinícius é a parte hipossuficiente frente à Samsung, portanto, ele teria aí um privilégio processual, né? Nesse caso, então a consumidora ela tem essa prerrogativa no processo de contar com a inversão do ônus da prova. O que seria na prática isso? Ela vai alegar que o produto tem um defeito. Porém, não será ela necessariamente que terá que provar que o produto tem defeito. Sendo invertido o ônus da prova, teria que o fornecedor, então, provar que o produto não tem defeito. Então, na prática, ela alega, mas quem terá que fazer a prova, sendo invertido o ônus da prova, seria, no caso, o fornecedor, aqui a Motorola. Por quê? Considera o CDC que a Motorola, por ser fornecedora, teria melhores condições de produzir prova. Aqui no caso é hipossuficiência da prova técnica. Sim. Porque como provar, ela teria que contratar um engenheiro eletrônico, alguém perito na área, para demonstrar que a explosão foi decorrente de um defeito do aparelho. Então a prova técnica é extremamente difícil. Quem consegue produzir essa prova com muito mais facilidade? O fabricante do aparelho, analisando o aparelho, ele pode dizer, não foi, a explosão não decorreu do defeito do aparelho. Alguma coisa ocasionou uma explosão, mas não o aparelho em si. Então ele teria que fazer essa prova, então, essa facilidade técnica, né? É igual quando queima uma televisão, algum aparelho eletrônico, a complicação. Então, transfere dessa hipossuficiência. Não é necessário uma hipossuficiência econômica no caso aqui. Não, é dificuldade técnica de realizar a prova. A outra parte tem essa possibilidade muito melhor. Pode também ser econômica, não, né? Pode ser econômica, mas nesse caso não necessariamente aqui. Nesse caso é a questão da dificuldade, da facilidade que o fabricante tem de realizar essa prova. Né? Além disso, né, para entrar com a ação, o Vinícius estava falando, tem que demonstrar o tal do interesse de agir. Agora eu entendi a deixa. Chegou, né? Tava difícil. O tal do interesse de agir, que é um requisito processual, onde você tem que demonstrar na ação o seu interesse para movimentar, para ingressar com aquele processo. Então, a primeira, a relação jurídica existente entre a consumidora e o fornecedor, entre a mulher que tem o celular e o fabricante, que existia essa relação jurídica, ela adquiriu, o fabricante estava usando o produto, etc. Então, há um vínculo jurídico que os une. E desse vínculo surgiu um defeito, que ela buscou a reparação e a Motorola não quis reparar. Então, ela teve uma pretensão resistida.
E aí surge então o seu interesse de agir, de buscar o poder judiciário, né? O paladino da justiça que vai resolver todos os nossos problemas. O judiciário que retirou de nós a autotutela, a gente não pode mais sair no braço com as pessoas para resolver as coisas. Não pode jogar o celular lá, né? Então a gente entrega tudo para o judiciário agora para ele resolver. Ele resolve? Claro que não, né? Mas a gente acredita ainda numa justiça e tudo e manda. Nós entregamos para a tutela jurisdicional do Estado, É né? isso. A longa manos do Estado que vai ali atuar em sociedade. Monopólio tem, da né? justiça. Ele vai resolver o nosso problema. A gente faz isso, né? A gente fala até para os nossos alunos, né, que ele resolve. Não tem resolvido muita coisa, não. Mas eles dizem que sim. Então, há que demonstrar esse interesse. E aqui é um interesse especial, né, sobre um ordenamento jurídico especial, que há, antes de tudo, um fornecedor e um consumidor com responsabilidades próprias, né, Vinícius? Sobre a responsabilidade, até a fundamentação jurídica do pedido que ela vai fazer, estou pensando aqui, celular explode mesmo? Porque eu acho que ele queima, né? Aqui está falando de explosão, né? Eu acho que ele não deve ter explodido. Porque eu acho que eu já vi uns vídeos assim que na verdade o celular pega fogo, né? O Note 8 da Samsung, que ele pegava quando estava carregando, ele... Mas quando estava carregando... Ah, é verdade, né? Da Samsung. Verdade, o Note 8. Falar nisso, eu gostaria muito de ganhar um Note 20, né? De Natal, se vocês quiserem, fica à vontade. Não explode mais. Aí, Motorola, eu queria ganhar um Motorola, vou falar até bem aqui de vocês agora. Então, com base na fundamentação jurídica aqui do Código de Defesa do Consumidor, você pode entrar lá no artigo 12 e o CDC ele vai falar sobre como é que pode ser a responsabilidade que é objetiva quando há lesão ao direito do consumidor. Lembrando que assim, a responsabilidade ela tem uma divisão. Lá o CDC ele vai querer apresentar a ideia da responsabilidade por fato ou por vício, se não me falha a memória. E aí dentro do artigo 12 do CDC você tem a responsabilidade por fato em decorrência do defeito do produto. O defeito do produto é aquele lá que causa uma falha de segurança em relação àquilo que foi dado ao consumidor. Como é o caso aqui, o smartphone Kabum, e acabou dando prejuízos materiais para ela, que teve os documentos e outros pertences queimados, além daquele cagaço, né? Porque provavelmente explodiu quando ela estava lá sem atenção nenhuma, atenção apenas em relação à estrada, e o negócio lá pegando fogo, tipo motoqueiro fantasma. Lembrando também, pessoal, que tem uma coisa interessante, é que o próprio fornecedor, e o CDC reconhece essa possibilidade, o próprio fornecedor, quando ele sabe que o seu produto pode apresentar uma falha, um problema de defeito, ou então um vício e tal, ele mesmo já pode, de forma antecipada, já poder, por exemplo, recolher aquilo que foi lançado ao mercado. Por exemplo, um carro da Citroën. Ou, no caso, um Motorola. Da Peugeot. Da Peugeot, né? O carro da Peugeot você já começou comprando errado. Por meio do Instituto do Recall. É Recall, né? Recall. Por meio do Instituto, existe essa possibilidade. Recall. Aí, ó, viu, pessoal? Aí, tanto é que o CDC fala, olha, tem que ter uma ampla publicidade, blá, 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 blá. Às vezes a gente até via, né, propaganda na televisão, tinha uma assim, falando, os consumidores que adquirindo no ano tal, veículo tal, procura concessionário, não sei o quê. Então, esse tipo de situação pode ser evitada, principalmente em grande escala, quando o fornecedor se vale, então, do recall. Mais alguma coisa? Mais algum comentário? Não? Tranquilo? Eu acho que o recall ficou tranquilo aí. Da minha parte é só isso. Eu acho que Nada tá mais a declarar. Já giramos bastante notícias. Pois é, pessoal, esse é o giro aí. A gente ficou até tonto aqui em relação às notícias que a gente podia trazer para vocês. Esse comentário, é muito idiota, né, velho? Praça é nossa foi... Não, mas tá bom, você tá... Abriu seleção agora que o Paulinho Gogó saiu da Praça é Nossa. Ai, cara. Como eu falei, esse Natal vai ser o primeiro Natal que eu vou ser o tio do pavê, né? Então eu tô treinando as piadas idiota. Mas, pessoal, fica aqui aquela dica e aquela como é que fala? Súplica. Súplica. De seguir a gente nas redes sociais. Confere lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, lá no YouTube, no Spotify. Acompanhe os nossos episódios antigos, dá uma conferida nos cortes, é um mais engraçado que o outro. Eu sei disso porque eu estava lá. E, mais uma vez, obrigado.
Irmãos e irmãs, agradecemos mais uma vez pela sua presença aqui em nosso podcast, você que nos ouviu até o final. E contamos com a sua participação, o seu apoio, o seu comentário para os próximos episódios. Agradecer ao Unigran por ceder o espaço para a gravação, esse estúdio magnífico, o auxílio grandioso do Paulo. E tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.